Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula de biomecânica, onde nós vamos abordar os principais aspectos relacionados com a articulação no tornozelo e pé e como que isso se relaciona na prática clínica quando eu vou reabilitar um paciente que sofreu uma fratura na extremidade distal da perna. Então, vamos lá. O objetivo da nossa aula, então, é compreender quais são as características biomecânicas que eu devo levar em conta na hora que eu for reabilitar o meu paciente. Por que que isso é importante? Então, quando a gente pensa na biomecânica, a gente pensa em compreender como que o movimento ocorre e quais são os músculos envolvidos nesse movimento. Por que isso? Quando eu tenho uma disfunção, que no caso da nossa aula de hoje é uma fratura, eu vou ter um comprometimento do movimento. Então, a biomecânica ela vai me ensinar aquilo que é esperado, aquilo que é considerado fisiológico, né? Que muitas vezes a gente acaba usando o termo normal para aquela articulação, para eu conseguir entender aquilo que está alterado no meu paciente. Então, quando eu tenho um padrão do que é esperado, eu consigo, na minha terapia, traçar objetivos para restaurar aquele movimento articular. Só que se eu quero restaurar o movimento, primeiramente eu preciso entender como ele ocorre, tá? Então, por isso que a biomecânica, ela está aí completamente relacionada com a reabilitação do paciente, independente do tipo de acometimento que ele esteja. Porém, hoje a gente vai focar aí no caso do paciente sofrer uma fratura da extremidade distal da perna, envolvendo a articulação do tornozelo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que lembrar, é quais são as funções do tornozelo e pé. Apesar dessas articulações, serão duas articulações separadas, né? Tornozelo é uma coisa, pé é outra, eles funcionam como um complexo, ou seja, eles têm ações conjuntas para chegar aí a diferentes objetivos. O primeiro objetivo é adequar a diferentes tipos de superfície. Então, quando a gente está caminhando em terrenos regulares ou terrenos irregulares, vamos comparar aí um asfalto plano, um terreno que tem aclive ou que tem declive, um terreno que tem grama, um terreno que tem areia, são diferentes superfícies. Porém, para todas elas, eu preciso ter aí um suporte do meu pé no solo, uma adaptação do meu pé a esse diferente tipo de superfície para que eu consiga executar a função de marcha nesses diferentes terrenos. Então, por isso que o pé e o tornozelo têm função de adequação a tipos de superfície, para garantir que, independente da superfície que eu esteja, eu consiga realizar uma marcha eficiente. Segunda função é um ponto de apoio para impulso. Então, a região do pé, principalmente, com participação do tornozelo, é que vai dar o impulso para a gente gerar o passo, né? E o passo é fundamental para o ser humano conseguir se locomover de maneira eficiente. Então, essa função de progressão do corpo do espaço, que é dar um passo, ela está relacionada com a articulação no tornozelo e pé. Além disso, absorver choques, porque toda vez que a gente está caminhando, eu tenho contato do pé com o solo e isso gera uma força de reação. Então, o nosso corpo aplica uma força de reação e o solo devolve essa mesma força. E o primeiro impacto ele vem no calcanhar. Então, eu preciso distribuir, absorver esse choque para não ter sobrecarga em articulações superiores. E a outra função é da estabilidade e mobilidade. Ou seja, a gente pode ver que a gente tem um paradoxo, né? Então, o tornozelo e pé eles têm que ser estáveis, porque eles suportam todo o nosso peso corporal. Então, vamos pensar todas as estruturas que estão acima do tornozelo e pé. A carga delas, o peso delas, recai sobre o tornozelo. Então, por isso que ele tem que ser estável, para suportar tudo isso. Ao mesmo tempo, ele tem que ser móvel. Por quê? Eu preciso movimentar o tornozelo e pé para executar minhas funções, como, por exemplo, a marcha. Então, a gente vai ver, nós vamos aprender quais são as estruturas e músculos envolvidos no tornozelo e pé que tornam esse complexo capaz de realizar todas essas funções. Por quê? A partir do momento que eu tenho um comprometimento em uma ou mais dessas funções, isso vai gerar sobrecarga e sobrecarga pode gerar
dor no paciente. Então, nós vamos entender agora quais são as funções específicas do tornozelo e do pé para que eu consiga identificar o que está alterado no meu paciente e, consequentemente, fazer o tratamento restaurando a biomecânica do movimento. Então, começando pela articulação no tornozelo. Então, apesar de ser um complexo, como nós falamos no início da aula, eu tenho movimentos específicos do tornozelo e movimentos específicos do pé. Né? Como a gente vai falar de fratura, é importante a gente diferenciar o que é a função do tornozelo e o que é a função do pé e entender como os dois trabalham de forma conjunta. Então, quando a gente fala do tornozelo, o tornozelo é formado pelo talos, que é esse aqui da imagem, tá? Que é o primeiro osso do tarso, é o osso do tarso que entra em contato com a tíbia. É formado pela extremidade distal da fíbula e pela extremidade distal da tíbia. Tá? Então, esses três ossos juntos formam a articulação talocrural ou articulação do tornozelo. Quando a gente olha para essa imagem, a gente pode ver que, deixa eu pegar a caneta aqui, o maléolo lateral, a extremidade distal da tíbia e o maléolo medial formam uma superfície que a gente chama de pinça bimaleolar. A pinça bimaleolar, ela vai se encaixar com o talos. E é onde vai ocorrer os movimentos da talocrural, tá? Então, essa articulação, ela é classificada como gínglimo. Ela permite apenas um eixo de movimento, que é a dorsiflexão e flexão plantar. Outra coisa importante é a gente olhar aqui para essa segunda imagem, a gente vai ver que a superfície articular do talos, numa vista superior ou numa vista lateral, ela é irregular. Tá? E essa irregularidade do talos vai influenciar na artrocinemática da articulação. Além disso, o que a gente tem também de importante quando a gente pensa no tornozelo? Se a gente relembrar, a tíbia, ela se articula proximalmente com a articulação do fêmur. Então, toda a carga do membro inferior sobrecai sobre o talos por meio da tíbia. Então, ocorre uma transmissão de forças. Então, a gente tem que pensar o quê? Que essa relação da tíbia com o talos é importante para o talos receber as cargas descendentes. E a partir daqui, o talos vai distribuir essa força para os demais ossos do pé. Além disso, ainda quando a gente fala de articulação do tornozelo, existe uma articulação chamada tíbio-fibular distal, que não acrescenta nenhum grau de liberdade ao movimento do tornozelo. É uma articulação do tipo sindesmose. Apesar dela não acrescentar nenhum grau de liberdade ao tornozelo, se essa articulação estiver com uma rigidez, com uma fibrose, o que pode acontecer quando eu fico muito tempo com o tornozelo imobilizado, isso dificulta a amplitude de movimento. Então, a gente vai ver que, apesar de ser uma articulação que não tem um movimento específico, ela pode prejudicar a articulação do tornozelo, a dorso e a plantiflexão, caso eu tenha uma aderência nessa região, que eu já adianto para vocês que é comum toda vez que a gente fica aí com alguma articulação imobilizada. O tecido conjuntivo, ele se torna mais denso, mais fibroso, tá? Então, essas são as principais particularidades quando a gente fala da articulação talocrural. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Olhando para essa imagem, a gente pode ver que eu tenho uma fratura envolvendo tanto o maléolo medial quanto envolvendo o maléolo lateral. Então, essa é a principal característica quando eu falo de uma fratura distal da perna. A gente chama de fratura bimaleolar. Então, lembrando, né, a tíbia, ela é um osso maior, por isso que eu sei que esse é o maléolo medial, e a fíbula é o osso menor, mais fino, por isso que eu sei que esse é o maléolo lateral. Lembrando que a fíbula é fora, então é a região lateral da perna, tíbia é do lado de dentro, então essa é a região medial. E aqui a gente tem o osso do talos. Então, quando a gente olha para essa imagem, eu já tenho que relacionar ela com o comprometimento biomecânico.
Então, primeira coisa, quando que eu posso acontecer de eu fraturar os maléolos, né? A fratura ela pode ser só maleolar, envolvendo um dos lados, porém, na grande maioria, a fratura é bimaleolar, porque envolve os dois lados. Condições que isso acontece. Então, entorse brusco do tornozelo, um acidente automobilístico, então, geralmente o paciente vai colocar o pé no chão e acaba tendo um entorse na hora de tentar se apoiar para não cair, por exemplo, da moto, ou uma queda quando o paciente cai exatamente com os dois pés no chão, também pode levar aí à fratura. Então, o que é importante a gente entender aqui? Se eu tenho um comprometimento da pinça, lembra, o maléolo lateral forma um lado da pinça e o maléolo medial forma outro lado da pinça. Se a pinça bimaleolar foi comprometida, a amplitude de movimento do tornozelo será comprometida. Se a tíbia, que faz a dissipação de carga, vamos pôr a setinha aqui, do membro superior, tronco e fêmur para o talos, ela não está íntegra, essa dissipação de cargas de cima para baixo, de cargas descendentes, também vai estar comprometida. Então, vou ter uma dificuldade de fazer com que a sobrecarga chegue até o tornozelo, consequentemente, as articulações de cima, joelho e quadril, vão sofrer as consequências disso. Por quê? Porque o tornozelo não está conseguindo executar sua função de receber as cargas descendentes e distribuir para o pé, tá? Então, a primeira coisa tem que ficar clara que eu posso ter um comprometimento, então, dos movimentos por conta da pinça e da distribuição de cargas por conta aí da falta de integridade da articulação. Então, vamos lá. Nós falamos que a articulação no tornozelo é do tipo gínglimo. Ela realiza movimento em apenas um plano e esses movimentos são a dorsiflexão e a flexão plantar. E aí, o que eu quero que vocês compreendam, né? Como que essa parte da biomecânica vai estar relacionada aí com a função do paciente. Então, vou mostrar aqui para vocês um tornozelo, dá para ver. Ó, dorsiflexão é toda vez que eu aproximo o dorso do pé da perna. Eu posso fazer isso tanto mexendo o tornozelo, quanto com o paciente em pé. E eu vou mexer, vamos ver se dá para ver aqui, somente a tíbia, ó, tá longe, aproximo. Então, toda vez que eu tenho diminuição do ângulo de 90 graus, eu tenho um movimento de dorsiflexão. A flexão plantar é o contrário. Deixa eu centralizar aqui. Eu vou ter um aumento desse ângulo de 90 graus, que pode ser pelo movimento do tornozelo ou pelo movimento da tíbia, deixa eu segurar o pé, para a posterior. Então, eu tenho um movimento de dorsiflexão e flexão plantar, tanto em cadeia cinética aberta, quanto em cadeia cinética fechada. Bom, mas por que esse movimento é importante? O que a gente tem que pensar? A dorsiflexão e a flexão plantar, a gente precisa desses movimentos para marcha. Então, de novo, deixa eu pegar aqui meu bonequinho. A hora que eu for encostar o pé no solo, você não coloca o pé com tudo, você coloca primeiro o calcanhar. Então, você pisa em dorsiflexão. E a hora que você vai dar o impulso na marcha, que é o seu pé de trás, o seu pé está em flexão plantar. Então, se a dorsiflexão e a flexão plantar estão limitadas por uma fratura, eu vou ter um comprometimento da marcha. Segunda coisa, pensando em atividade de vida diária, eu preciso de uma dorsiflexão e de uma flexão plantar para eu conseguir o quê? Subir uma escada. Então, ó, uma perna esticada, a outra dobrada. Eu preciso fazer esse movimento para eu pisar no degrau. Então, o paciente que tem uma limitação desses movimentos vai evitar escada. E, mais difícil que isso, ele vai evitar rampa. Por quê? Se você está subindo uma rampa, você está subindo com o pé aqui, ó, em dorsiflexão. E você precisa desse controle também de flexão plantar e dorse a hora que você for, olha só o movimento, descer uma rampa. E o último exemplo é quando eu for sentar. Deixa eu sentar aqui meu bonequinho. Quando eu for sentar, para eu sentar com o joelho e quadril a 90 graus, geralmente a gente senta e traz a perna um pouquinho para trás. Então, eu preciso de dorsiflexão
também na hora de sentar e levantar. Então, olha que interessante. Eu sei que através da biomecânica, a articulação no tornozelo realiza dorsiflexão e flexão plantar, e que se esses movimentos estiverem comprometidos, o déficit principal vai ser na marcha. Porém, além disso, pode atrapalhar o paciente subir e descer escadas, subir e descer rampas e fazer o movimento de sentar e levantar. Tá? Então, eu tenho aí um prejuízo funcional muito grande. Se eu quero reabilitar esse movimento, eu preciso entender de uma maneira mais detalhada como esse movimento ocorre. E quando a gente fala isso, a gente está falando da artrocinemática da articulação. Então, é importante entender que a artrocinemática envolve um movimento de rolamento e deslizamento. O rolamento significa que é a direção que o osso se move, no caso o talos ou a tíbia, e o deslizamento é oposto à superfície óssea se ela for convexa e no mesmo sentido se ela for côncava. Então vamos entender de uma maneira mais detalhada como isso funciona, porque isso vai ser o objetivo da minha reabilitação. Vamos entender então como que funciona a artrocinemática da articulação no tornozelo. Então aqui tá o meu bonequinho, deixa eu só arrumar a perninha dele. Então vamos lá, vamos olhar somente para esse membro, tá? O que é importante a gente saber? Primeiro, rolamento e deslizamento ocorrem de acordo com o formato da superfície óssea. A pinça bimaleolar, lembra que ela é assim, então maléolo medial, tíbia, maléolo medial, tem um formato côncavo. Já o talos, ele é irregular, mas ele é convexo. Então, como que acontece? Quando eu tô em cadeia cinética aberta, ou seja, a extremidade distal, ó, tá livre, o rolamento e o deslizamento são para lados opostos, porque a superfície é convexa. Então, toda vez que eu tenho a dorsiflexão, o meu talos está rolando para anterior e deslizando para posterior. Quando eu faço a flexão plantar, olha só, ele rola para posterior e desliza para anterior, tá? Isso é uma cadeia cinética aberta. Quando eu estou em cadeia cinética fechada, o talos fica parado e quem se movimenta é a extremidade distal da perna. Então, quando eu faço dorsiflexão, olha só, quem se movimenta é a tíbia, tá? E aí o rolamento e deslizamento é para o mesmo lado, já que é uma superfície côncava. E na flexão plantar é quando a tíbia está mais para trás, rolamento e deslizamento para posterior, porque a superfície é côncava. Por que é importante a gente saber disso? Porque nós temos técnicas de terapia manual que buscam restaurar a artrocinemática da articulação através da técnica de deslizamento. Então, se eu fizer uma técnica de deslizamento na tíbia e eu quero ganhar dorsiflexão, eu vou fazer o deslizamento para anterior, que é esse movimento. Agora, se eu quiser ganhar dorsiflexão mobilizando o talos, eu vou fazer para posterior, já que a superfície é convexa. O que você não pode esquecer é que o rolamento e o deslizamento, ele é importante na marcha e em outras tarefas de vida diária. O que eu quero que vocês visualizem e gravem, que é a principal parte da biomecânica da marcha. Então, quando eu tô caminhando, ó, primeiro eu tenho que colocar o calcanhar, tá? O pé de recepção no solo. E depois as outras estruturas, e aí eu vou finalizar com o impulso, tá? Então, a partir do momento que eu não tenho uma boa artrocinemática, eu não vou conseguir fazer essa dissociação entre pé de recepção e pé de propulsão. Consequentemente, eu vou sobrecarregar as estruturas da articulação do pé, principalmente a fáscia plantar, ok? Além de compreender como ocorre o rolamento e deslizamento, por conta da irregularidade da superfície articular do talos, ocorre também o que a gente chama de abertura e fechamento da pinça. Então, observem essa primeira imagem. Toda vez que eu faço dorsiflexão, a parte mais larga da superfície articular do talos, ela entra na pinça. Consequentemente, na dorsiflexão, a fíbula afasta, ou seja, a pinça abre, a fíbula sobe e roda medial. Então, olha só que interessante. A fíbula, que não participa do movimento de dorsiflexão e flexão plantar, ela precisa se movimentar, apesar desse movimento ser mínimo,
para que a superfície do talo se encaixe perfeitamente na tíbia e na fíbula, gerando movimentos de dorsiflexão e flexão plantar. Então, lembra que nós falamos no começo da aula que a articulação tibio-fibular, apesar de não criar um movimento no tornozelo, não contribuir com o movimento, ela poderia prejudicá-lo? A resposta, então, está aqui. Por quê? Eu preciso dessa movimentação da fíbula por um encaixe perfeito do talos dentro da pinça. E o movimento oposto ocorre quando eu estou em flexão plantar. Então, dorse, a pinça abre, plante, a pinça fecha. Para a pinça fechar, a fíbula se aproxima da tíbia, ela desce e roda lateral. Então, por que o tornozelo tem mais particularidades? Porque além do rolamento e deslizamento, eu preciso lembrar que para os movimentos ocorrerem, eu tenho a abertura da pinça na dorsiflexão e fechamento da pinça na flexão plantar. E isso se deve à irregularidade da superfície articular. E por que é importante a abertura e fechamento da pinça? Para eu ter melhor encaixe ósseo, maior estabilidade e, consequentemente, conseguir executar o movimento de maneira mais completa, tá? Então, essas são as particularidades da região do tornozelo. Vamos relacionar isso com o nosso caso agora, que é fratura. Então, geralmente, o paciente que sofreu uma fratura, ele vai vir com a placa e os parafusos na fíbula e na tíbia, e, em alguns casos, depende muito do tipo de fratura, eu posso ter um parafuso aqui, ó, unindo a tíbia e a fíbula. Então, o que eu tenho que pensar? Esse paciente que passou por esse procedimento cirúrgico, ele vai ficar de 8 a 12 semanas com o tornozelo imobilizado, ou seja, sem gerar movimento, e às vezes, infelizmente, acontece dele nem procurar a fisioterapia nesse período, o que é bem errado, que vai contribuir para maior aderência. Então, se eu fico sem movimentar a articulação por conta do procedimento cirúrgico da reabilitação, eu vou gerar aderência. O tecido conjuntivo ele vai se tornar mais espesso. Quanto mais espesso esse tecido ficar, mais contraturas eu vou desenvolver. E aí, se eu não movimento o tornozelo, além de ter um tecido conjuntivo mais rígido, eu vou ter a contratura da musculatura, porque não vai estar movimentando. Então, quando eu associo essas duas coisas, eu vou ter um paciente que vai ter perda de ADM e vai ter perda de força muscular, tá? Então, quando eu olho para fratura e para procedimento cirúrgico que foi feito, eu já sei que eu vou encontrar aí uma limitação. Em alguns casos, como eu falei, quando eu tenho aqui um parafuso que atravessa da tíbia para a fíbula, eu já tenho que entender que o movimento da fíbula na abertura e fechamento da pinça vai estar comprometido. Então, pode ser que eu não consiga mais uma restauração completa da ADM, ou seja, a amplitude de movimento do tornozelo direito nunca vai ser igual ao esquerdo, tá? O que é importante? Eu preciso atingir uma amplitude de movimento que seja funcional, que ele consiga realizar as suas atividades de vida diária, tá bom? Então, vamos lá. Terminamos a parte do pé, vamos ver agora quais são as funções... Desculpa, terminamos a parte do tornozelo, vamos ver agora quais são as funções específicas do pé, tá? Então, o pé ele é formado pelos ossos do tarso, e aí nós temos vários ossos, então o calcâneo, o talos, na parte medial navicular, na parte lateral o cuboide, na parte central os cuneiformes, medial, intermédio e lateral, os 5 metatarsos e as falanges. Então, anatomicamente, a gente costuma dividir o pé em 3 estruturas, ou 3 regiões. O talos e o calcâneo, vamos dividir aqui, forma a região que a gente chama de, vamos por o R, retropé. O navicular, o cuneiforme e os cuboides formam a região que a gente chama de mediopé, e os metatarsos e as falanges formam a região que a gente chama de antepé. Então, essa divisão anatômica, ela é importante para a gente entender aonde estão localizadas as estruturas do pé, né? Então, se for ver, a gente tem mais de 20 articulações no pé, quando a gente fala disso de maneira detalhada. Mas o que eu preciso saber da biomecânica que realmente vai ser assertivo na minha reabilitação? Então, de tudo isso que tem no pé, o que é o principal? A gente pode destacar a relação do talos com o calcâneo, que a gente chama de articulação subtalar,
que é onde vai acontecer os movimentos de inversão e eversão, tá? E o outro ponto importante que a gente vai ver agora é relacionado, então, à função dos ossos do pé na marcha. Por quê? Ao invés de eu pensar em retropé, médio pé e antepé, eu preciso entender como ocorre o movimento do pé durante a marcha. Para a gente entender a biomecânica disso, a gente pode dividir o pé em duas porções. Então, o pé de recepção e o pé de propulsão. Se eu entender como ocorrem essas duas funções do pé, eu consigo usar isso na minha reabilitação. Então, o que eu tenho que entender? Então, a minha mão aqui vai estar representando o pé. O que é considerado correto, né? O que é considerado fisiológico? Vamos usar esse termo que é melhor. Quando eu estou caminhando, eu vou pisar primeiro o calcanhar, tá? Então, região do calcâneo, piso a borda lateral, piso a borda medial e dou um impulso com os pés. Então, vamos voltar aqui para o slide anterior. O calcânio e o talos a gente chama de pé de recepção. Então, eu vou encostar o pé no solo. A partir daí, eu vou, aos poucos, desabando o pé do lateral para medial e na região de metatarsos e falanges é onde eu vou dar um impulso para a marcha. Então, o trajeto biomecânico é de lateral para medial, sentido centro. Então, isso aqui é o fisiológico. Ninguém pisa com o pé inteiro no chão, ninguém pisa de uma vez com o pé. Então, é essa a restauração que eu tenho que fazer na marcha do meu paciente. Que ele entenda que eu tenho que pisar primeiro o calcâneo e borda lateral, depois a parte medial e, por último, retirar os dedos, que é a parte de pulso. Então, o que é importante para a gente? Além de entender esse movimento, é saber os músculos envolvidos nesse movimento, já que eu quero melhorar a marcha. Então, quando o paciente está na fisioterapia, no começo ele faz uma descarga parcial do peso, então geralmente ele vem com a muleta, e aí fica de responsabilidade do fisioterapeuta fazer aí o treino de descarga de peso até que ele consiga descarregar o peso total. Vamos associar a marcha com o que a gente já falou do tornozelo. Então lembra, o pé de recepção, pé de propulsão para dar o passo. Porém, para o pé executar suas funções, eu preciso de uma boa amplitude de movimento do tornozelo. Então, lembra, funções diferentes, porém que se complementam. Então, o paciente, quando chega na reabilitação, muitas vezes ele não consegue pisar primeiro o calcanhar, depois a ponta do pé. Ele chega pisando, olha só, o pé de uma vez no chão. Por quê? Ele não tem ADM para fazer a dorso, para pisar primeiro o calcanhar, depois o médio, depois o antepé. Então, ele pisa de uma vez. A partir do momento que eu piso o pé inteiro no chão, que eu piso de uma vez, isso sobrecarrega demais joelho e quadril. Então, muitas vezes o paciente vai se queixar para você, não de dor apenas na região do tornozelo onde ele sofreu a fratura. Ele vai se queixar de uma dor no joelho, tá? E isso vem de uma falta de movimento que está ocorrendo no tornozelo e no pé. Então, quando eu penso no déficit de marcha, que é a principal queixa do paciente que sofre fratura, eu tenho que pensar como ocorre esse movimento, que é a recepção e é a propulsão. Além disso, outra parte importantíssima que é específica do pé. O pé ele possui 3 arcos, um medial, um longitudinal e um transverso. Dos 3 arcos que formam o pé, o mais importante é o arco medial. O arco medial, ele sai aqui da tuberosidade do calcâneo, passa pelo navicular e vai até a base do primeiro métaro. Então, é esse arco que a gente usa para determinar aí o formato do pé, né? Você já deve ter escutado, pé cavo ou pé plano. Por que esse arco é importante? Porque ele dá sustentação para o nosso pé, a gente chama isso de abóbada plantar, que contribui para a absorção de choques e contribui também para que eu consiga fazer o passo correto, calcanhar, lateral, depois borda medial. O que acontece? Esse arco medial, ele é sustentado pela fáscia plantar, que fica aqui na parte de baixo, pelos músculos intrínsecos do pé e pelo músculo fibular longo. Aí você está perguntando, fáscia plantar ok, músculos intrínsecos ok, mas por que o fibular longo se ele está lá na parte lateral da minha perna? O fibular longo, ele sai lá da cabeça da fíbula
ele vem, ele passa embaixo do pé, ele passa em região de navicular e ele vai se inserir no primeiro método. Então, como ele passa embaixo do arco, ele ajuda na sustentação do arco. Então, primeira coisa importante, se eu tiver uma fraqueza dessa musculatura, eu vou ter aí um desabamento do arco. Além disso, o arco normal, ele tem uma curvatura, certo? A partir do momento que eu não tenho essa curvatura, eu vou ter uma sobrecarga na face plantar. Não falei para vocês agora que o paciente acaba pisando o pé inteiro no chão? Quando ele faz isso, já que ele não amortece, quem sobrecarrega é a face. Então, um outro sinal clínico que esse paciente vai ter é uma dor na região da planta do pé. E por que esse arco é tão importante? A partir do momento que ele está desabado, e se vocês lembrarem aqui, ó, nessa imagem, esse é o osso navicular. A gente usa a distância do navicular até o chão para ver se o arco longitudinal está comprometido ou não, né? Então, a altura do arco tem que ser aí comparado tanto com a pessoa sentada, que é uma condição sem peso, quanto com a pessoa em pé, que é uma condição com peso, tá? Então, eu tenho que comparar a medida nessas duas situações e avaliar se quando ela fica em pé, ou seja, se quando tem sobrecarga, o osso navicular, por exemplo, que tinha 3 centímetros de distância, passa a ter 1, tá? Então, isso indica que está tendo desabamento. Toda vez que eu tenho desabamento, eu vou ter, olha só para essa imagem, um excesso de pronação do pé, uma hiperpronação. Então, o meu tornozelo, ele vai para valgo. Então, observem aqui que eu tenho um desabamento, uma diminuição do arco medial. E isso é extremamente comum nesses pacientes que sofreram fratura. E qual que é a implicação clínica de eu ter um desabamento do arco? A gente chama isso de hiperpronação, tá? Então, toda vez que eu tenho uma hiperpronação, eu não consigo novamente fazer a dissociação em pé de recepção e pé de propulsão. Isso sobrecarrega as estruturas, principalmente a face plantar, que fica aí, que acaba desenvolvendo o processo inflamatório. E além disso, de gerar dor na face, eu vou ter uma compensação no joelho. Então, olha só que interessante. Então, meu tornozelo tá valgo, porque eu tenho um desabamento do arco plantar medial. Consequentemente, eu vou ter aí um joelho valgo. Então, eu acabo alterando o alinhamento do joelho por conta de uma hiperpronação do pé. E aí, o que acontece? O paciente vai falar para você que ele está com dificuldade de caminhar, o paciente vai falar para você que ele tem dor na região plantar do pé, e o paciente vai falar para você que ele tem uma dor anterior, uma dor na região do joelho. E aí, essa dor na região do joelho, ela pode, então, estar relacionada com esse comprometimento que vem no tornozelo. Então, como que eu vou associar isso com a minha reabilitação? Que eu não tenho que trabalhar somente a parte distal, tipo, se é fratura de tornozelo, eu vou trabalhar somente tornozelo. Não. Eu tenho o que está acontecendo aqui, um valgo. Então, eu tenho que lembrar dos músculos que sustentam a articulação lombopélvica, evitando o valgo. Que aí eu tenho aqui do lado o glúteo médio, na parte de trás o glúteo máximo e os rotadores laterais. Então, vou fazer 3 risquinhos para vocês lembrarem. Extensores de quadril, rotadores laterais de quadril e abdutores do quadril. Então, meu paciente está se queixando de dor no joelho. Eu preciso lembrar de fortalecer esses 3 grupos musculares. Então, olha que interessante. Quando eu traço essa cadeia lesional, eu sei que um problema no tornozelo, que é um problema primário, gera repercussões secundárias na articulação do joelho e quadril. E por isso, meu tratamento não é focado só no tornozelo. Por isso que eu tenho que envolver as estruturas que estão acima. Então, isso é um olhar biomecânico para o paciente como um todo, tá? E aí, se eu quero melhorar o arco plantar do paciente, então, além de fortalecer os músculos para evitar um joelho valgo, eu tenho que liberar a fáscia, fortalecer os músculos intrínsecos e fortalecer o músculo fibular longo. Certo, pessoal? Continuando. Opa!
Ah, além da parte articular, da parte de movimento, eu tenho, obviamente, os músculos, né? Então, os músculos, eles estabilizam a articulação, que nós falamos que é importante para sobrecarga, e os músculos, eles dão movimento para essa articulação. Então, eu tenho que lembrar da função muscular de cada um deles para eu conseguir trabalhar na minha reabilitação. Lembrando, de novo, o paciente ele fica de 8 a 12 meses, muitas vezes sem colocar o pé no chão ou sem movimentar. Se eu fizer uma perimetria, olha a diferença que existe, desculpa, na largura, na circunferência da perna, ao comparar com o lado contralateral. Então, esse hipotrofismo também é extremamente comum de encontrar na prática clínica, que acaba aí atrapalhando a função do paciente. Então, o tibial anterior, o importante dorsiflexor e inversor do tornozelo, o tibial posterior, um importante inversor e auxilia na flexão plantar, fibular curto e longo, eversores, que auxiliam na flexão plantar, gastrocnêmio sóleo, importantes flexores plantares. Então, não tem jeito, eu preciso saber qual músculo e qual a sua função para eu conseguir usar isso na minha reabilitação. Então, vamos lá, resumindo aí a nossa aula. Então, após a fratura do tornozelo, de novo, que eu tenho um comprometimento da pinça e, consequentemente, eu vou ter a limitação da DM, então a gente já sabe que a artrocinemática vai estar comprometida e o paciente não vai conseguir realizar uma boa dorsiflexão e flexão plantar. Lembrando que o tempo que ele ficou imobilizado vai refletir diretamente nesse prejuízo funcional. Ele vai ter dificuldade em tarefas diárias, que nós vimos que a marcha é a principal, mas além disso, por conta da falta de ADM, vai dificultar sentar e levantar, transitar em escadas e rampas. Ele pode ter dor no tornozelo e no joelho, então o tornozelo por uma ação direta do processo de fratura e no joelho por conta de uma sobrecarga. Então, já que o tornozelo não desempenha as suas funções, isso sobrecarrega articulações acima. Por isso, meu tratamento não é voltado só para o tornozelo, mas também para toda a musculatura do membro inferior. Esse paciente vai apresentar uma fraqueza dos estabilizadores, como nós vimos, inclusive uma perda de massa muscular por conta da imobilização, e aí isso resulta na diminuição do trofismo muscular. Lembrando, gente, o que eu estou apresentando para vocês são as principais características que você pode encontrar, né? Tudo aí vai depender no seu tratamento da avaliação que você fizer. Talvez o seu paciente não apresente todas essas alterações, mas o que eu estou mostrando para vocês são as alterações principais. Bom, se o meu paciente tem uma limitação na DM, eu posso usar técnicas de terapia manual para restaurar a mobilidade articular, como também posso usar exercícios de mobilidade. E para os demais itens, eu tenho que trabalhar os exercícios resistidos. Então, nós aprendemos na aula hoje quais são os movimentos que estão comprometidos e quais músculos realizam esse movimento. A partir daí, eu preciso do conhecimento de como realizar o exercício para eu conseguir restaurar essa função. Então, sempre relacionem a biomecânica com os exercícios que você vai passar para o seu paciente fazer durante a sua sessão. Tá? Então, tem que existir uma justificativa. Olha, eu vou fortalecer o tibial anterior porque eu quero melhorar a dorsiflexão durante a marcha. Eu vou fazer um exercício de mobilidade do tornozelo porque ele tem um déficit de dorsiflexão ou de flexão plantar. Então, quando a gente olha para esse slide, eu sei que eu sei uma justificativa do porquê o paciente tem esses comprometimentos. Mas não adianta nada eu saber a justificativa se eu não conseguir tratá-las. Então, a biomecânica, ela é uma parte do seu conhecimento, uma parte da sua terapia, né? Então, mas como que eu restauro a biomecânica? Aí fica por conta da disciplina de terapia manual, de exercícios terapêuticos, como a cinesioterapia. Então, não adianta saber biomecânica se eu não sei realizar os exercícios para restaurar a função, tá? Então, tomem cuidado com isso. O que eu vou mostrar para vocês agora são alguns exemplos de exercícios que a gente pode fazer, então, para tentar restaurar tanto a amplitude de movimento quanto a força muscular, tá? Vocês vão ver que existem várias formas de trabalhar o mesmo músculo e eu vou mostrar aqui, são apenas algumas delas. Então, vamos lá.
Bom, pessoal, vocês acabaram de assistir aí alguns exemplos de exercícios de liberação muscular, de mobilidade e de fortalecimento muscular. A dica que eu quero deixar para vocês é que a sessão ela deve se iniciar com a liberação da musculatura. Por que que eu vou primeiro liberar e ganhar mobilidade para depois fortalecer? Segundo a biomecânica, a gente tem um comprometimento ideal do sarcômero para gerar força muscular. Então, eu preciso de um distanciamento correto, vamos pensar entre filamentos grossos de miosina e filamentos finos de actina, para que na contração ocorra o deslizamento e, consequentemente, gera força muscular. Toda vez que esse sarcômero está muito alongado, ou seja, a actina e miosina estão afastadas, ou o sarcômero está encurtado, ou seja, a actina e miosina estão muito próximas, em ambas as situações eu acabo perdendo capacidade de gerar força. Como o paciente sofreu uma fratura de tornozelo, ficou um tempo imobilizado e é extremamente comum ele desenvolver uma contratura pela imobilização, pela falta de amplitude de movimento, eu vou perder força muscular se eu não liberar a musculatura antes. Então, de acordo então com todo esse conceito biomecânico, a gente libera a musculatura para soltar essas fibras musculares e, consequentemente, a hora que eu for fazer um exercício de fortalecimento muscular, o paciente vai conseguir gerar muito mais força. Então, o meu exercício ele acaba sendo mais eficiente se a liberação ela é iniciada inicialmente dentro do meu protocolo da reabilitação. Ok? Espero que vocês tenham gostado e tenham aí aprendido um pouquinho mais sobre biomecânica e como ela se aplica num paciente com fratura do tornozelo.